Sejam todos bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje eu vou falar do capítulo 10, que é um capítulo que eu gosto muito, todos deveriam ler ele integralmente. Chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconcilia-te com os teus adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O arqueiro e a trave no olho. Não julgais para não ser julgados. Bem, eu não sei se vai dar para falarmos sobre tudo isso, mas fica aí o meu convite, porque o perdão, ele fala, perdão é algo que nós devemos exercitar sempre. Então vamos lá. Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O ódio e o rancor são realmente as coisas mais difíceis que nós temos que enfrentar. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra cheia de mansidão e de caridade, da alma elevada, não é? Infeliz daquele que diz nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa as dos outros, né? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, né? E aquela história, se a gente parar para pensar, quem não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra, né? Então, se não perdoarmos o outro, também não seremos perdoados. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou. Evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido ou aquele que se assim julga impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que o irrita ao invés de acalmar. Se estende a mão não é com benevolência, e sim com ostentação, para se mostrar a fim de poder dizer a todos, vede como sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade. É antes uma maneira de satisfazer o orgulho de cada um de nós. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais e também dos bons espíritos, né? Reconciliar-se com os seus adversários. E a gente tem que lembrar aqui que os nossos adversários são aqueles que nos cercam, que estão ao nosso lado, principalmente aqueles de dentro de nossa família. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário enquanto estiverdes com ele a caminho, aqui na terra, né? Para que não se suceda, ao vosso adversário, que vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça, e que sejais mandados para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Então, o ceitil é uma moeda bem pequenininha naquela época, né? E aí vamos ver aqui. Há na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, também um efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservam seu rancor.
Por isso, o provérbio que diz: a cobra morta cessa o veneno é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. As afeições mais caras são aqueles que nos cercam. Esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação, que é uma dominação profunda. A vítima perde até a vontade. E a possessão, que a vítima perde o domínio total da sua vontade e das suas ações e passa a agir sob o comando total do obsessor. Né? O obsediado e o possesso são sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Deus consente essa situação como uma punição pelo mal que fizeram, ou se não o fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. É importante, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo, perdoando aos inimigos a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença ou ódios, ou qualquer causa motivada por rancor. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam. Né? Então veja, quando a gente quer iniciar o perdão, mas a outra pessoa não quer aceitar, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Paciência daquele que não quis entender ou aceitar o perdão. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que isso nos livra das situações mais difíceis no futuro. Quando Jesus recomenda conciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Como a gente sabe que vamos reencarnar muitas vezes, então é melhor resolver os problemas aqui hoje e logo. Não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isto quer dizer que enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando apresentardes vossas oferendas ao altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e ide, antes de mais nada, reconciliar com seu irmão. E só depois voltai para oferecer a vossa oferenda. Mateus. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao Senhor, ensina ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso perdoar. E se cometemos alguma injustiça contra um dos nossos irmãos, é preciso tê-la corrigida. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Ele explicou assim que este ensinamento, porque os judeus ofereciam sacrifícios de coisas materiais, e suas palavras deviam estar de acordo com os costumes em vigor naquela época. Mas, com o cristianismo espiritualizou o sacrifício, ou seja, a evolução houve, não oferece mais dádivas materiais a Deus. Para ele, o ensinamento ganha mais força. Oferecendo sua alma a Deus, ela deve estar purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão,
e só então sua prece será levada pelos anjos ao pé do Eterno. Eis o que Jesus ensina com essas palavras: deixai vosso donativo ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Né? Então, veja, o perdão a gente sabe que é algo muito difícil de ambas as partes. Nossa, por causa do nosso orgulho, e daquele que vai receber também, porque ele se sente ofendido, injustiçado, né? Mas precisamos dar um passo sempre. Aí eu também quero ler para vocês desse livro aqui, Ideias e Ilustrações, que o Chico psicografou por diversos espíritos. Tem uma historinha aqui do irmão X, muito interessante, ao tempo de Jesus. Eu vou ler para vocês, vejam só que interessante. Chama-se Do Perdão à Última Tentação. Dizem que Jesus, na hora extrema, ou seja, quando ele estava no Calvário, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Ou seja, Jesus estava carregando a cruz e teve esses pensamentos que o irmão X aqui vai descrever. Contemplou em silêncio a turba enfurecida. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer, sedento e em chagas, sobre um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera. Ele lembrou dos apóstolos, né? Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais se confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como entregara assim ao preço de míseras moedas o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profundas saudades de Filipe e Bartolomeu e desejou ouvi-los. Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum de encontro ao peito. De reminiscências a reminiscências, teve fome da ternura e da confiança das criancinhas da Galileia, que lhe ouviam a palavra, deslumbrada e felizes. Mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se agora à distância. Recordou Zebedeu e suspirou para acolhê-lo em casa singela. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, em terrível desapontamento. Mas precisava socorrer Maria, a angustiada mãe ao pé da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Foi quando viu levantar-se, dentro a multidão, desvairada e cega, alguém que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte, né? Ou seja, era o grande obsessor de Jesus. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoai os teus amigos ingratos, e dar-te-ei o reino do mundo, não dos céus, do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impossíveis, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra, de novo, né? Para que domines todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus
eles não passam de míseros desertores. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente o olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro, negaram-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo poderia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente, que com os dias se transforma no tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregara-o, mas não por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou no imo d'alma a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu, inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, porém, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém dominada pela impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu os anjos que iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste. Não é? Então Jesus mesmo, nas horas mais difíceis, diferentemente de nós, sempre via o lado bom das coisas, o lado melhor. Uma paz indefinível e soberana estampara-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora, adiante e vitorioso, para a claridade sublime da ressurreição eterna. Irmão X. Então, por esse texto, né, nós vemos a grandeza de Jesus, né? E mesmo diante dessas situações muito difíceis, naquela hora que ele sabia o que iria acontecer a ele, mesmo assim, ele perdoou a todos aqueles que o cercaram, que eram grandes amigos, né? Então, tomando esses exemplos e o que nós lemos lá no Evangelho, no capítulo 10, nós também devemos procurar agir da mesma maneira. Bem, espero que vocês tenham gostado e eu agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui estamos. Muita gratidão a Deus por essa oportunidade de estudarmos juntos. Segunda parte da nossa palestra. Hoje vamos falar um pouco sobre o sono. São colocações do livro Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, capítulo 21, onde ele fala da atividade espiritual. Ele inicia com uma pergunta do Livro dos Espíritos. É o capítulo onde se fala da emancipação da alma. Fala sobre o sono. A pergunta é a seguinte: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Essa é a resposta direta dos espíritos, né? Então, a nossa alma, ela não repousa, ela fica em atividade. Incessante é a atividade do espírito, seja na vigília ou seja durante o sono. Então, nossa alma está sempre em atividade. O corpo está repousando, recompondo as suas energias, mas a alma não. A alma se emancipa, se liberta e vai participar das atividades ao qual ela busca, né? O que nós vamos fazer vai depender do que estamos realizando quando acordados. Quais são as nossas escolhas, né? As nossas atividades. Para o corpo, o descanso é imperativo, objetivando o refazimento da estrutura celular,
né, cujo desgaste naturalmente provoca a exaustão, o enfraquecimento orgânico. Então, é muito saudável e necessário que tenhamos o descanso do corpo. Mas a nossa alma, né, como ele diz aqui, nosso espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando o espírito da sua presença, né, da presença do corpo, ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E os amigos do mais alto nos dizem, né, que através dos sonhos nós comprovamos essa liberdade e atuação do ser enquanto dorme o homem, né? Quantos encontros à noite realiza nossa alma, com amigos e desafetos também, com entidades inferiorizadas ou com almas superiores, causando-nos alegria ou tristeza, segundo for o caso, provocando um despertar suave e esperançoso, ou inquieto ou sufocante. Então, à noite, nós temos sim esses encontros que podem ser bons ou ruins, né? Podemos receber tratamentos, estudar, trabalhar, encontrar com familiares, ou podemos também ter encontro com espíritos obsessores nossos, inferiores. Tudo vai depender de como eu estou cuidando da minha questão espiritual. Se eu estou em prece, se eu estou buscando transformar numa pessoa melhor, combatendo as minhas imperfeições, as minhas viciações, a prece antes de dormir, a prece ao acordar. Então, são várias atitudes que vão me propiciar um despertar suave ou inquieto, né? Quando a gente fala dos pesadelos, ele comenta aqui, né, que muitos podem ser por anomalias fisiológicas, né? Se a gente comer demais e for dormir, ele fala das perturbações digestivas, né? Mas, tirando essa situação, sobre o ponto de vista espírita, o resultado é de encontros desagradáveis com adversários encarnados ou desencarnados, né, que durante a nossa liberdade da alma podem nos encontrar e provocar em nós aquele mal-estar, né, que a gente volta ali correndo para o corpo. Mas também temos muitos encontros felizes, reuniões encantadoras, aulas edificantes, tertúlias plenas de amor, dos quais guardamos algumas vezes clara recordação, né? Tudo isso acontece durante o sono, além da vida orgânica, em prolongamento das experiências diuturnas. É que na maioria das vezes nós não lembramos. Isso tudo fica gravado no nosso subconsciente, né? E em determinado momento isso pode vir à tona, mas fica tudo ali guardadinho, o que nós vivenciamos durante as nossas noites. E isso é muito importante. Se nós não tivéssemos essa liberdade da nossa alma durante a noite, nós não conseguiríamos dar continuidade à nossa encarnação. Ficaria tudo bem mais difícil. Então, Deus, na sua bondade, permitiu essa situação para nós, né? Nós podemos nos libertarmos, porque a alma, ela se sente prisioneira do corpo. E quando ela se liberta, aquilo traz um bem-estar muito grande. E algumas vezes nós recordamos de tudo isso, né? Claramente o que aconteceu. Encontros, conselhos. Se não lembrarmos logo em seguida, em determinado momento vem algum pensamento que achamos que é nosso, né? Mas que com certeza foi nos orientado durante as nossas noites produtivas. Então, sempre é pedir muito a Deus que a nossa noite seja produtiva, que a gente possa receber ajuda, e por isso é importante nós não decidirmos nada antes de uma noite bem dormida, né? Que é o conselho das nossas
vovós. Problemas aparentemente insolúveis no quadro dos argumentos são equacionados na espiritualidade, no contato com almas generosas e amigas, que, dotadas de mais ampla visão, experientes e sábias, vislumbram ângulos que nos escapam aqui no plano terrestre, né? Então, se nós pedimos ajuda, pedimos conselhos, a gente pode sim ter a oportunidade de receber uma resposta durante a noite em espírito, para aquilo que a gente está indeciso, né? Não sabe como resolver. E é o que eu falei, a gente pode lembrar claramente ou não, ou vem depois de alguns dias, né? Como uma intuição. Então, à noite, tenho a certeza disso. O espírito, ele movimenta-se, ele trabalha, ele atua, ele age enquanto dormem os sentidos físicos, muito mais do que imaginar se possa. Durante o sono, apenas o consciente adormece, liberta-se o inconsciente pelo afrouxamento da vigília. Então, muitas pessoas perguntam, e isso acontece mesmo, nossa alma, ela se liberta e está em atividade durante a noite. Por isso que é importante as nossas horas de sono, porque muita gente fala, para que dormir, que desperdício, mas não, tanto o corpo físico precisa dessa recomposição das energias do descanso e a nossa alma dessa liberdade, porque se eu não permitir que ela tenha esses encontros para me fortalecer, são nesses momentos que eu vou recuperar toda a minha situação, entender, recuperar a minha energia para entender tudo o que está acontecendo comigo. Eles vão dar força, coragem para eu continuar a caminhada, mesmo todas as dificuldades que a vida me apresenta. Então, lições maravilhosas são nos ministradas à noite, enquanto repousamos o corpo. Experiências valiosas são nos transmitidas. Oportunos avisos são nos dados enquanto dormimos. Muitas resoluções tomadas durante o dia constituem o resultado, a soma de conselhos, de orientações, de roteiros que os amigos espirituais, nossos espíritos protetores, né, fornecem-nos à noite. Ocorrência que justifica, sem dúvida, o bem conhecido dito popular, como eu falei um pouquinho antes, né? Que a noite é a boa conselheira. E é mesmo, gente, às vezes você vai dormir assim, sem saber o que fazer, né? E acorda mais tranquilo e enxergando a solução para aquele problema que parecia não tão complicado, mas depois de uma noite bem dormida, nós conseguimos acordar com mais calma e enxergar uma solução. E é aquilo, né? Quem gosta de bons assuntos procurará durante o sono. Quem prefere bons ambientes buscará em espírito. A regra prevalece, né? Então, infelizmente, aqueles que, dependendo da inclinação da criatura encarnada, ela vai ter encontros infelizes durante a noite. É questão de sintonia. Por isso que é imperioso nós cultivarmos aqui na Terra tudo quanto representa amor, convicções nobres, indulgência, cultivo da solidariedade. Se nós estivermos colocando em prática na vigília, né, o que de melhor nos seja possível fazer, durante a noite, isso vai continuar, certo? A noite é continuação do nosso dia. Não tem como mudar isso. E os efeitos dessas reuniões benéficas, salutares, são presididas por sábios instrutores na espiritualidade, né? Ideias se renovam,
Alívio e repouso dão sentido à nossa existência. Extravasam-se então em vários rumos durante o sono, certos impulsos, tendências, sentimentos, propósitos, levando o espírito parcialmente desprendido a determinado comportamento que, em estado normal, não teriam coragem de adotar, né? Verdade é que o livre-arbítrio humano funciona igualmente durante o sono, encaminhando seu espírito para os lugares da sua preferência. Então, é questão da sintonia mesmo, né? Não tem como fugir disso. Se nós lembrarmos dos princípios do livre-arbítrio, cada mente escolhe situações e equaciona problemas de acordo com a própria preferência. E durante o sono terá o homem aqueles sonhos que representam e traduzem a sua vivência mento-psíquica da atualidade, né? É uma continuação daquilo que ele vive quando está em vigília, quando ele está acordado. Martins Peralva também coloca 3 tipos de sonho, né? Que são os comuns, os reflexivos e os espíritas. Os sonhos comuns são aquelas preocupações que nós temos no dia a dia, adormecemos pensando naquele problema e podemos sonhar, né, com tudo isso. Nos reflexivos, já são os momentos em que estamos recebendo um tratamento com relação às situações que estamos vivenciando. E os espíritas mesmo são aqueles sonhos na qual a liberdade é maior e realmente são os encontros espirituais que temos, né, para receber auxílio, para o estudo. Então, muito interessante. A doutrina espírita nos dá um conteúdo, uma literatura muito grande sobre esse tema, para que nós possamos compreender o quanto é importante esses momentos para o refazimento da nossa alma. Sem esse momento, não conseguiríamos dar continuidade à nossa encarnação, né? Seria muito mais difícil. E lembrar, né, o que ele falou ali sobre a prece. A prece é muito importante para mantermos uma sintonia, pedirmos a Deus que possamos realmente ter encontros saudáveis, salutares durante a noite. Ela vai nos proteger, vai nos afastar, né, de determinadas situações que poderíamos estar vivenciando à noite, que não vai trazer nada de bom para nós. Então, é uma luz que se acende no nosso caminho, né? Nós temos que desenvolver esse hábito da prece sincera, que ela estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, né, nas nossas vidas, nas nossas provações, certo? Então, é isso que nós temos para esta noite. Agradecer muito a Deus pela oportunidade bendita do aprendizado e procuremos nos prepararmos, né, para as noites, porque nos sentiremos revigorados, com certeza. Então, muita gratidão a Deus pela oportunidade do estudo, da vida, e encerrar com a prece, que é o mais perfeito modelo, né,
verdadeira obra-prima na sua simplicidade, pois resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.